Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. E hoje nós vamos falar sobre a imigração italiana no Brasil. Hoje um tema diferente, como nós já estamos na terceira temporada, nós estamos diversificando cada vez mais os nossos assuntos. Nós tivemos na primeira temporada, que foi um ano só falando sobre engenharia, sobre arquitetura, decoração, né? Ou seja, construção de uma casa, de todos os materiais. No segundo ano nós já falamos sobre saúde, educação, empreendedorismo e agora nós vamos começar a falar sobre imigração italiana no Brasil com Adão Levorato, que é um escritor, um promotor de justiça aposentado e que faz parte da Academia Jauense de Letras. Tudo bem, Adão? Tudo bem, Júnior. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, e dizer que é um prazer imenso estar aqui batendo papo com você, falando um pouquinho dos nossos antepassados e que a nossa terra, né, está recheada de italianismo. É verdade. É um assunto bastante interessante, bastante gostoso e eu tenho certeza que muitos dos telespectadores vão se interessam por isso, porque se não são descendentes de italiano, com certeza conhecem muitos descendentes de italiano. O Brasil é essa mistura, né, que nós temos hoje, graças a essa imigração que houve, né, de muitos europeus, como os italianos. E eu queria então começar a saber de você, Adão. Quem é o Adão Levorato? Pois é, mas antes de falar do Adão, eu preciso falar de onde veio o Adão. Né? Mas o Adão Levorato, como você bem disse, não o Adão do Jardim do Éden. O Adão Levorato não poderia deixar de fazer uma reminiscência, uma homenagem aos seus antepassados. Em 1886, quando começou a discussão aqui no Brasil a respeito de abolir a escravatura, já começaram a ficar preocupados com a mão de obra na lavoura cafeeira. Então já alguns fazendeiros já começaram a manifestar, né, a vontade de buscar lá fora substituição dessa mão de obra escrava africana. Então, em 1886, em Jaú, chegou a primeira grande leva de imigrantes italianos para substituir a mão de obra escrava. Tamanha era a preocupação, né, de ficarem sem trabalhadores nas lavouras de café. Apesar de ser 2 anos antes... 2 anos antes já começaram... A libertação, né, dos escravos. Então já tinha essa corrente, né? Porque a gente sabe que, por estudos, até alguns, vamos dizer, empresários, fazendeiros, já com uma cabeça um pouco mais envolvida, além de perceber isso, começou a perceber também que tinha as vantagens também, né? Sim, então esses movimentos da libertação dos escravos já começaram a ganhar as ruas em 1886 e efetivamente aconteceu em 1888, né? A Lei Áurea ocorreu em 1888 e ao contrário do que se previa, ou seja, o esvaziamento, né, dos trabalhadores na lavoura do café, dobrou. Dobrou não só os trabalhadores, como a produção. Prova disso, Júnior, é que em 1888, no ano da abolição da escravatura, Jaú produzia 1 milhão de toneladas, 1 milhão de toneladas de café. Se a tonelada é 12 quilos, a portuguesa, né? A gente usava a medida portuguesa. E isso, imagina quanto que não correspondia, né? E nós tínhamos na época, segundo o que está escrito na história, 18 milhões de pés de café. No início do século XX, de 1 milhão de toneladas, nós passamos a produzir 2 milhões e 500 mil toneladas. Poxa, então vamos dizer assim, mais ou menos depois de
12, 15, 20 anos, a produção já... Exatamente. Toneladas, arrobas, na verdade, de arrobas. Então veja como que Jaú teve um benefício grande com a imigração italiana, com essa vontade de trabalhar, uns fugindo, né, dos movimentos políticos e outros buscando fazer a América, né, como eles falavam, né, vinham para o Brasil. E na época, 1886, 1888, nessa época, lá na Itália, eles colocavam os cartazes atraindo para o Brasil os italianos. Sim. Então era comum se ver aqueles cartazes, o Brasil, uma terra de abundâncias, lá você realizará o seu sonho, lá você construirá o seu castelo, lá tem riquezas minerais, tem riquezas vegetais, o governo te dá terra e utensílios. Então tudo isso era pregado aos italianos da época. Então por isso que era o sonho de fazer a América. Sim. E eles achavam que realmente iriam conseguir aquilo que o cartaz divulgava na época. Sim. E não foi bem assim. Eles vieram na condição de semi-escravidão, né? Colonos. Sim. Tinha as limitações, eles tinham que produzir uma certa quantidade, né, colher uma certa quantidade, cuidar de uma certa quantidade de pés de café para conseguir uma renda e para conseguir um valor suficiente para a família, tinham que colocar todos os familiares, os filhos para trabalhar, né? Existia um controle muito rígido em cima desses italianos, né? Então, na verdade, foi substituída a mão de obra escrava, mas a escravidão meio que camuflada continuou, né? Entendi. Como aconteceu a escravidão com o negro, com o italiano aconteceu também. Eles não eram açoitados, eles não eram chicoteados, mas eles eram muito controlados. E trabalhavam de sol a sol, sofrendo, né? E conseguiram muito, conseguiram muito. E muitos deles, né? Muitos mesmo, inclusive em Jaú, já é um exemplo típico disso. A partir do momento que eles conseguiram conhecer a cultura brasileira, conhecer a técnica do plantio da lavoura do café no Brasil, conhecer os costumes locais, né? Eles começaram a ser mais autônomos e guardando um dinheirinho, lá no futuro eles acabaram comprando a sua pequena propriedade rural. Isso aconteceu com meu avô também, o Antônio Levorato, que juntamente com muitos imigrantes italianos que escolheram Jaú para morar, ele embarcou no dia 7 de setembro de 1891, no porto de Gênova, no vapor Cafaro. Isso daí está tudo no registro da hospedaria dos imigrantes no bairro do Brás, lá em São Paulo. Nesse vapor Cafaro, que está lá nos escritos da hospedaria dos imigrantes, vieram, que nós conhecemos essas famílias que eu vou citar agora, vieram Baraldi, vieram Bonato, vieram Bega, vieram Franceschi, vieram Levorato, Poli. São famílias que escolheram fazendas da região de Jaú e embarcaram nesse mesmo vapor Cafaro. Embarcaram em 7 de setembro de 1891, em Gênova, em Porto de Gênova. Desembarcaram no Porto de Santos 28 dias depois, no dia 5 de outubro de 1891, né, eles chegaram no Brasil, no Porto de Santos. Aí no Porto de Santos, eles pegavam um trem, o trem até a hospedaria dos imigrantes, no bairro do Brasil, em São Paulo. Esse trem fazia parte da Estrada de Ferro São Paulo Railways, né? Então eles embarcavam os seus pertences, normalmente a roupa praticamente, né? Eles traziam da Itália, as malas com roupas e alguns objetos pessoais, e aguardavam a chamada na hospedaria dos imigrantes, né? Desembarcavam na hospedaria, aguardavam a chamada para fazer um cadastro, para saber em que fazenda que eles iam trabalhar.
Eles chegavam sem saber aonde sem saber para onde ia. Talvez só alguns que tivessem algum parente que já tivesse vindo antes. Mas eles não tinham total liberdade de escolha. Não? Tanto é que dos meus três tios avós, os irmãos do meu avô, só um veio na região de Jaú. Os outros não vieram para Jaú. Né? Eu acho que os grandes fazendeiros já tinham, vamos dizer, uma reserva, né, no sentido de pedidos, né, de mão de obra. Isso. Enquanto chegavam, acabavam sendo já direcionado, porque unia, né, a necessidade com a vontade de trabalhar, no caso. Né? Então é lógico que em algumas ocasiões eles facilitavam. Se não tivesse esse problema para ser solucionado, né, complementar uma mão de obra de um determinado fazendeiro numa determinada região, eles poderiam liberar o imigrante italiano para outra região. Sim. Né? Como aconteceu aqui em Jaú e em vários outros lugares. E eles vieram. Inicialmente, o meu avô foi trabalhar numa fazenda na região de Mineiros do Tietê. Né? E depois de um bom tempo, trabalhando toda a família, trabalhando na lavoura de café, inclusive eu até falo que o levorato vem do ato de lavourar. É o trabalhador da lavoura. Sim. E o meu avô trabalhou demais, trabalhou muito. Isso já é típico do italiano. É, né? Uma característica. Por isso até que acredito que os grandes fazendeiros tinham o italiano como a grande esperança também, né? Era uma esperança tanto dos italianos enxergando o Brasil como um país de esperança e melhorias, como também os grandes fazendeiros, eles tinham a esperança da mão de obra italiana, que foi muito bem correspondida, como você falou. Né? Era uma mão de obra que no fim veio a dar muito mais lucro, devido talvez já vinham com alguma experiência, alguma técnica na lavoura, né? O que você acha disso aí? A vontade de fazer a América, que esse é o slogan dele, a vontade de fazer a América eu acho que foi determinante. Porque o escravo, ele sofreu tanto, o escravo negro, o descendente africano, ele sofreu tanto que ele queria fugir. No caso do italiano foi o inverso, ele queria vir para trabalhar. O escravo, de tanto sofrer, de tanto ser açoitado, chicoteado, ele queria fugir. Sim. Um funcionário que é açoitado, né, espancado, ele não trabalha o 100% de potencial que ele tem para trabalhar. Tem razão. Ele vai trabalhar, vai fazer o básico que ele... Né? Essa é uma grande diferença mesmo, né? Os italianos vieram com a vontade de trabalhar, enquanto os escravos vinham com forçadamente. Forçadamente. Né? E isso, a produtividade a gente sente hoje, nos dias de hoje, quando a gente tem um funcionário que tem vontade de trabalhar com a gente. Exatamente. Né? E aí como é que foi nesse desenvolver? Então teu avô veio, acabou vindo nessa região nossa, né? Eu estava falando de colonos que adquiriram a cultura do Brasil, os seus costumes, a técnica do plantio, da colheita do café e criaram, né, sua pequena propriedade, adquiriram sua pequena propriedade. Alguns, Júnior, você sabe, né, nós sabemos que não ficavam na lavoura. Assim como muitos italianos tiveram sucesso e continuaram na lavoura, outros procuraram o perímetro urbano, vieram para a cidade. Então aqui em Jaú tivemos muitos comerciantes industriais, né? Eu vou citar 3 daquela época, do início, né, da colonização italiana em Jaú: o Romano Frangipani, né, o Magnani, Gasosa Zuliani, que é uma indústria, né, do início do século passado, Gasosa Zuliani. Então muitos industriais, Pedro Firetti, né, que móveis Jaú Progride, entre outros, Massas Mazei, né, muitos italianos fizeram essa terra, industriais, na área do comércio, enfim, prestação de serviço, né? Eu citei aí 2 alfaiates, e o meu avô ficou na lavoura, ele e a família, até onde deu, porque nós tivemos aquele problema também do crack da Bolsa de Nova York, quando
o preço do café caiu e quebrou meio mundo. Isso em 29, 1929. Isso, foi nessa pouco época. Antes da Segunda Guerra. Exatamente. Então, foi nessa época que o meu pai veio para a cidade e conheceu a minha mãe. A dona Laura, conhecida como Dona Laura, mas é Laurinda. O meu pai, o Marcílio, conheceu minha mãe, se casaram. E era de família, qual o sobrenome? A minha mãe é Bertocco, também descendentes de italianos, da mesma região, região do Vêneto. Inclusive meu avô, ele nasceu em Dolo, existe até hoje lá na cidade de Dolo, que fica a 20 quilômetros de Veneza, uma cantina, chama Cantina Levorato. O meu sobrinho esteve lá no mês passado, que ele tirou a dupla cidadania, o filho do meu irmão esteve lá visitando a Cantina Levorato. Fica a 22 quilômetros de Veneza. Dolo, que é uma comuna da cidade de Veneza, é a região do Vêneto. E essa região do Vêneto, para quem não conhece, ela fica mais ali ao norte, na parte norte. Norte e nordeste. Norte e nordeste é onde tem muita gente. Os trintinos também são daquela região. Eu ia falar aqui. Para a migração na nossa região vieram muito do Vêneto, do Trento, da Calábria e da Sicília. Foram as 4 regiões que mais imigrantes italianos nós recebemos. E a minha avó era de Pádua, cidade também, veneta, e contraíram um matrimônio. Eu sou o 4º filho do casal, o caçula, E meu pai veio para a cidade em decorrência da quebra da Bolsa de Nova York. Entendi. Então, na verdade, é isso que eu entendi, o teu avô trabalhou, teve uma ascensão devido ao trabalho dele e depois ele teve uma perca, vamos dizer, devido a essa decorrência crise das circunstâncias econômicas mundiais. Tá. Inclusive meu avô, que veio praticamente com a roupa do corpo, ele adquiriu uma pequena propriedade, ela foi crescendo, se expandiu, inclusive, segundo os meus tios, era considerada aqui na região da Airosa Galvão, uma fazenda modelo, fazenda do italiano, eles chamavam, fazenda do italiano, e que depois, com o falecimento do meu avô, ficou para os filhos, e os filhos acabou vendendo as suas cotas partes para um dos tios meus, até a década de 70. Depois ele também acabou vindo para a cidade e mudou de ramo. Adão, a gente infelizmente vai ter que terminar o primeiro bloco, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar aí, dando sequência aí, já chegando no teu avô, para dar essa continuidade dessa história da imigração italiana no Brasil. Então até daqui a pouco.